Muito bem, meus amados e queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, e quem tem essa convicção de vos saudar com a preciosa paz do Senhor Jesus, sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Enio. Hoje nós vamos estar falando sobre Abraão. Mas antes, te peço que inscreva neste canal, deixe o seu like, porque todas as vezes que eu estiver postando conteúdo, você vai estar conscientizado de todo o conteúdo postado. Abraão. Provavelmente a imagem mais comum que as pessoas têm de Abraão é de um místico andarilho, um fundador de uma nova religião. Nada poderia estar mais distante da verdade. Na realidade, meus queridos e amados irmãos, ele foi um patriarca por intermédio de quem Deus se resolveu pela primeira vez ao povo judeu. No entanto, Abraão foi de uma forma agradável, que Deus escolheu, no meio de onde ninguém dava ouvido para Deus. Abraão foi escolhido de uma forma agradável, de uma forma frágil, que assenta perambulando pelas montanhas de Canaã. E assim, equivalente na antiguidade a um chefe beduíno, muito rico, que governava centenas de súditos. Servo de Deus, o seu nome era Abraão, mas passou a se chamar Abrão, era Abrão, passou a se chamar Abraão. Quando fez confirmar a sua derradeira aliança com Deus, Abraão nasceu entre o século XII e o século XVI, na cidade de Ur da Caldeia, na região do sul da Babilônia, que hoje atualmente é chamado de Iraque. Na influência do rio Tigre e com o rio Eufrate, ele cresceu em Ur e ali ele casou com Sarai. E Terá, seu pai, era da 9ª geração dos descendentes de Sete. Ele era filho de Noé, que nos declara Gênesis capítulo 11 e no versículo 10. A Bíblia nos fala pouco sobre Terá, mas uma tradição rabínica antiga, não na Bíblia, mas uma rabina antiga, afirma que ele fazia e vendia ídolos pagãos. De acordo com a tradição, Abraão, a quem o Senhor se revela, que ele era o único e verdadeiro Deus, pegou um machado e destruiu todos os ídolos, menos o maior deles. A seguir, ele pôs o machado na mão do único ídolo que restara. E ele disse a Terá que o ídolo maior destruiu todos os outros ídolos. E o pai lhe disse que isso seria impossível,
pois os ídolos não eram um ser vivo, mas apenas a imagem de argila. Abraão, a seguir, pergunta-lhe: então, por que você adora aquilo que não é vivo e não passa de uma argila? Terá teve 3 filhos. Um desses 3 filhos era Abraão, o outro era Naor, e o outro era Arã. Este último, morto enquanto a família ainda estava em Ur, era pai de Ló. Terá pegou a sua família e mudou-se de Ur dos Caldeus, fazendo uma jornada em direção ao oeste. E ao chegar na cidade de Harã, na Ásia Menor, que hoje atualmente é a Turquia, eles se estabeleceram uma religião e viveram ali por muitos anos. E Terá morreu neste local. A Bíblia, ela nos fornece a razão por que deixaram Ur e não a indicação que Deus falou com qualquer um deles antes da morte de Arã. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus ordenou que saísse da terra, deixando o seu povo e a sua casa, ou seja, a casa de seu pai para trás, que fosse para uma nova terra que ele daria, que no caso está em Gênesis 11 e no versículo 31, e Abraão pegou a sua esposa Sarai e Ló e a sua esposa e todos as posses e os seus servos comprados em Harã, que está escrito em Gênesis 12, versículo 5, e partiu rumo a um destino desconhecido. De fato, que tinha servos, que indica que ele acumularam pelo menos uma quantia razoável de riquezas materiais. Essa jornada, ela representou grande ato de fé, por 2 razões. Em primeiro lugar, abandonou o conforto e a segurança de uma hora para outra e partiu por um rumo de uma terra desconhecida. Construía uma comprometida e perigosa terra que, sem dúvida, era assustadora, especialmente naqueles dias que ninguém tinha fé, que ninguém cria no Deus dos céus. E em segundo lugar, havia uma promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação, embora Sara fosse estéril, Isso registra Gênesis capítulo 11, versículo 30. Então ele viajou até chegar a uma cidade chamada Siquém, em Canaã. E Siquém era um santuário pagão. E os cananeus, foi ali que Deus lhe disse que daria aquela terra. E ele e os seus descendentes, mais uma vez, Abraão, ele só poderia aceitar aquela terra como que Deus lhe daria, que fosse um ato de fé. E contudo, ele tinha essa fé e erigiu-se um altar. Ele chegou ali e fez um altar a Deus nessa terra de Siquém. E a seguir ele mudou mais para o sul. Chegando por fim, ele chegou a mudar para o Egito.
não fica claro que Abraão realmente foi até a região que hoje é chamado de Egito, ou simplesmente migrou para uma região do sul que estava na Palestina, que na época fazia parte do Império dos Egípcios. Em algum ponto, nós vemos um porém, que ele estabeleceu uma certa relação comercial com o faraó, indicando que provavelmente ele entrou na delta do Nilo e viajou pelo menos até perto da capital dos egípcios, que seja de Marfins. A grande fé de Abraão era muitas vezes mostrada por sua aceitação da vontade e da promessa divina pela construção frequente de altares para oferecer sacrifício ao Deus dos céus, ou seja, o Deus vivo. A sua migração para o Egito, porém, em um indício de que a fé de Abraão, ela fraquejou assim com a sua moral no Egito, e os cananeus estavam firmemente estabelecidos na terra. E o que parece que Abraão não teve fé suficiente para acreditar que Deus tomaria, ou seja, que poderia tomar a terra e entregá-lo. Tanto provável que nós podemos aprovar ser fiel, ou seja, deixar Harã e vir até Canaã. Ele demonstrou uma surpreendente falta de fé. Ele abandonou Canaã para ir para o Egito. Abraão, enquanto ele teve fome, ele temeu que alguém tentasse matá-lo para tomar a sua esposa Sarai, por ela ser belíssima. Ele pediu à sua esposa que dissesse que ela era a sua irmã. O faraó ouviu o comentário sobre a beleza e pediu que trouxesse essa bela mulher ao palácio. Isso registra em Gênesis capítulo 12 e no versículo 11 em diante. E ele tratou bem a Abraão e ficou ainda mais rico. Abraão se enriqueceu enquanto estava no Egito, porque Faraó se agradou muito de Sara, acreditando que Sara fosse realmente a sua irmã. No entanto, Deus puniu a Faraó com graves doenças, porque ele havia tomado para si a mulher de Abraão chamada Sara, que está em Gênesis capítulo 12 e no versículo 17. Quando o Faraó descobriu que Abraão mentira para ele, que Sarai era sua esposa e não era sua irmã, ele ficou furioso. Ele enviou Sara de volta para Abraão, porém ele expulsou Abraão de toda a tribo do Egito. Após deixar o Egito, eles retornaram a um lugar chamado Negueb, numa região desértica do sul da Palestina. E lá eles foram para Betel. Os rebanhos de Abraão e de Ló foram crescendo, crescia dia após dia, tanto que já não havia pasto suficiente para todos esses animais.
E houve uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores dos rebanhos de Ló. E os dois decidiram a se separar. Gênesis capítulo 13 e no versículo 7 a seguir. Abraão disse a Ló para que escolhesse que região ele gostaria de ficar. Abraão ficaria com o que sobrasse. Ló escolheu a bacia fértil do Jordão, estabelecendo-se próximo à cidade de Sodoma, nas costas do Mar Morto. A Bíblia, meus queridos irmãos, indica que naquela época tal área era exuberante, era linda, era fértil e não era deserto, era árida. Que hoje em dia aquele foi um indício não só de generosidade de Abraão e de egoísmo de Ló, mas também foi um retorno da fé de Abraão, porque foi ali que Abraão se despertou novamente pela fé. E ele confiou na promessa em que a terra pertencia aos seus descendentes. E assim ele podia aceitar, porque ora, Ló tivesse que desejasse um lugar lindo, que desejasse um lugar belo, ele estava disposto a aceitar qualquer coisa que Deus tivesse para ele. Abraão não estava interessado na terra, Abraão estava interessado na promessa de Deus. E a sua fé seria testada e confirmada muitas vezes no futuro. Muitas vezes Deus nos testa. Muitas vezes Deus experimenta para ver se a gente está alicerçado nele ou se estamos com o olho naquilo que ele nos dá. E por causa da fé, Abraão demonstrou a Deus, aplicou novamente a aliança. E antes dele prometer a semente a Abraão e possuir a terra, ele seria uma grande nação. Assim o Senhor estava prometendo. Agora ele prometia a Abraão que percorreria toda a terra e que sua descendência seria numerosa como o pó da terra. Queridos, muitas das vezes você acha que Deus te reprova é para poder zombar da sua cara, é para poder tirar um barato com a sua cara. Não, às vezes Deus te reprova porque se ele te aprovar, ele irá te perder. Deus prometeu para Abraão coisas grandes e Abraão desceu para o Egito perdendo o foco da promessa. Muitas das vezes nós perdemos o foco da promessa, mas aqui Deus prometeu para Abraão uma nação, uma descendência tão grandiosa que seria como o pó da terra. Gênesis capítulo 13 e no versículo 16. Abraão, ele mudou a sua tenda para Hebrom. E ali ele estabeleceu-se, usando Hebrom como uma base, mais ou menos permanente, para ficar. Embora fosse basicamente um nômade, ele não parava em lugar nenhum. Houve uma grande guerra em que os reis de várias cidades e estados foram à colisão e atacaram a cidade ao longo das costas do Mar Morto.
incluindo Sodoma e também Gomorra, as cidades que caíram e que Ló e a sua família estavam entre os que foram capturados como escravo. Abraão não se envolvera nessa guerra, mas enquanto ele ouviu que Ló foram capturados, ele reuniu no meio do seu povo, do seu exército, 318 homens bem preparados, soldados, para resgatá-lo. Ele perseguiu até Dan, aonde dividiu-se as tropas e atacou quantos inimigos não estavam esperando qualquer oposição. Ele os franqueou e todos eles se afugentou. E libertando todos os prisioneiros, ele capturou todos os espólios, os retirados da cidade, e ele devolveu ao rei de Sodoma e recusou qualquer recompensa, exceto a posição do que o povo comera, enquanto trazia tudo de volta. Essa história registra em Gênesis, no capítulo 14 e no verso 22. E logo depois, Deus afirmou a promessa da terra, de que Abraão teria um filho. Sara, nessa época, ela era estéril. Por isso, acabou lançando-se à mão de uma lei que dizia: se a mulher de um homem fosse estéril, ela poderia ter um filho com uma concubina, e a criança seria considerada filha legítima da sua esposa. Abraão sentiu muito, mas ele não podia contender com a sua esposa, porque afinal de contas, o homem de Deus, ele não deve nada para ninguém. Ele consentiu e com 86 anos ele tornou-se pai e teve com a escrava egípcia, que ele trouxe do egípcio, chamado Agar, um filho chamado Ismael. E assim que Agar engravidou, Agar começou a agir com indolência em relação a Sara e tratá-lo com desprezo. E a criança nasceu. E Abraão lhe deu o nome de Ismael. A forma insolente com que Agar tratava Sara, tornou-se algo tão evidente que Sara declarou com Abraão e disse que essa mulher estava me irritando. Sara estava chateada. E um certo dia ela levantou de manhã e reclamou isso com Abraão. E ele disse à esposa que poderia tratar do assunto do modo que ela achasse necessário. E Sara maltratou tanto Agar que a escrava egípcia pegou Ismael e fugiu para o deserto. Sara provavelmente agredia fisicamente, um tratamento legalmente permitido em relação a uma escrava, que registra em Gênesis capítulo 16 e no verso 6. Mas um anjo encontrou-se com Agar no deserto e lhe orientou a escrava que tornasse
a se submeter à sua senhora, prometendo-lhe que os descendentes de Ismael tornariam uma grande nação. E esse episódio demonstrou outro lapso da fé de Abraão. A promessa foi que Sara lhe daria um filho, e ele, no entanto, obviamente, demonstrou impaciência. Ele duvidou do poder de Deus, de cumprir a promessa, especialmente por Sara ser envelhecida. Ismael foi considerado filho de Sara pela lei. Assim, não havia nenhum problema legal sobre a herança. Deus, entanto, prometeram que o descendente do filho de Abraão seria com Sara, o herdeiro da terra. E quando o Abraão já tinha 99 anos, Deus apareceu a ele na forma de um anjo e reafirmou a promessa de que Sara lhe daria um filho. Sara estava na tenda, ouviu a conversa dele e deu uma bela risada. Por isso e por essa razão, Deus disse que o nome do filho deveria ser Isaque, que quer dizer rira. A seguir, o Senhor disse a Abraão que não mais deveria ser chamado por esse nome, mas Abraão, que significa pai de muitas nações. O nome de sua esposa, de Sarai, passou a ser Sara, princesa, em vez de Sarai, porque Sarai significa briguenta e Sara significa princesa. Em muitas culturas e milênios, era comum mudar o nome de alguém. No período de grande mudança da vida das pessoas, Abraão acreditou na promessa. Ele aceitou a admoestação de que não havia nada que Deus não pudesse fazer. O Senhor ordenara que o acampamento de Abraão e todos os sexos masculinos fossem circuncidados em sinal de um lembrete perpétuo de uma aliança de Abraão para com Deus. E por causa da fé de Abraão, Abraão demonstrou a confiança a ele e ao seu desejo de destruir Sodoma e Gomorra. Abraão argumentou que não seria justo destruir a cidade. Se houvesse 50 homens justos ali, e Deus concordou com ele. E Abraão continuou barganhando com Deus, que por fim concordou em poupar a cidade se houvesse 10 justos em Sodoma e Gomorra, que registra em Gênesis 18, 22 adiante. Ninguém foi achado justo ali, exceto Ló, as suas 2 filhas, sua família, e a sua esposa, e a cidade foram destruídas. Alguns tempos depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Sara deu à luz a Isaque. E isso aparentemente apresentou uma grande ameaça para Agar, que até aquele momento acreditava que Ismael seria o herdeiro de Abraão. À medida que Isaque crescia, a tensão entre Sara e Agar
também aumentava. E o que aparece é que Ismael maltratava e desprezava Isaac. Se a gente for ler Gênesis capítulo 21, 9 ao 10, nós iremos entender isso. Sara, mais uma vez, insistiu que Agar e o menino deveria ser expulso dali. De início, Abraão recusou fazer isso, mas deu-lhe a dizer que fizesse o que Sara queria, que fosse justo. E assim Abraão entregou água e alimento a Agar e a Ismael e as enviou para o deserto. Deus protegeu e cumpriu a promessa que Ismael com Isaac, que seria pai de uma grande nação. Os árabes, filhos de Ismael. O maior teste da fé que Abraão enfrentou ocorreu no fim da sua vida. Deus ordenou que ele oferecesse Isaac em sacrifício. Foi um teste de fé, não só para Abraão, mas também para Isaac. Não se sabe a idade que Isaac tinha, mas possível inferir que o menino nascido quando Abraão tinha 100 anos de idade era um garoto forte, saudável, com a idade oscilante mais ou menos de 14 a 16 anos. E quando um homem com a idade de Abraão seria capaz de segurar e amarrar um adolescente dessa idade? Sendo assim, parece que Isaac também estava disposto a aceitar a vontade de Deus. E quando Abraão estava prestes a cravar a faca no filho, Deus o interrompeu, dizendo: agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho único. Isso registra Gênesis 22, 12. Deus não precisava fazer isso para saber que Abraão lhe obedecia. Ele já sabia disso. No entanto, Abraão precisava saber o que ele mesmo estaria disposto a fazer em prol da fé. Sara morreu em Hebrom aos 127 anos, enquanto Abraão estava em Berseba. Ele retornou a Hebrom, na cidade cananeia, para lamentar a morte da sua esposa. E ele tinha um bom relacionamento com os cananeus, que lhe ofereceu um campo com uma caverna onde poderia sepultá-lo, mas ele recusou a oferta, pois não queria aceitar presentes de pessoas pagãs. Assim ele comprou, portanto, após ele ter comprado e tornando também proprietário legal e seus herdeiros. Algum tempo depois, ele casou com Quetura, e pouco sabemos a respeito dessa mulher. Ela lhe deu 6 filhos, e um deles mais conhecido era Midian, da onde vieram os medianitas, os ancestrais medianitas. Por fim, os medianitas se tornaram inimigos mortais do povo de Israel, embora tenha sido por intermédio deles que Moisés
repreendeu e aprendeu sobre a fé que foram reveladas para Abraão. Enquanto se preparava para morrer, Abraão arranjou um casamento para Isaque e enviou seu servo para escolher uma mulher no meio dos seus parentes, no meio das suas parentelas, os descendentes dos seus irmãos, ou seja, do seu irmão Anaor, que está em Gênesis capítulo 24. Isso manteria a integridade da linhagem familiar, evitando a possibilidade de Isaque casar-se com uma cananeia. Esse arranjo para escolher a esposa de Isaque também fez com que o rapaz permanecesse na terra prometida e não fosse expulso às influências pagãs que eram encontradas na sua noiva. Assim, até mesmo em sua morte, Abraão tomou medida para proteger os dois maiores pactos de sua aliança com Deus e com sua terra e com sua descendência.